racismo. Vamos entender? Ana Rebeca Passos está de volta. Então, Ana, o que configuraria essas frases que eu li, que eu achei super difícil aqui? Então, a nossa missão é deixar mais claro para o nosso ouvinte, né? Estimular a harmonia nas relações de consumo no sentido de combater o racismo. Na prática, o que significa isso? Renata, de volta no Manhã Cidade. Eu vou tentar explicar, mas ainda bem que a gente tem um auxílio, não é, de um especialista no assunto, vou dizer assim. Tentar, nos espaços, né, de comércio, você não sofrer racismo, tá? Eu vou conversar logo com a Cíntia Nunes, gerente geral do Procon Caruaru. Teve essa reunião, tá, para tentar ir, na verdade, com determinação, né, para trazer harmonia nas relações de consumo. Vamos tentar explicar, Cíntia, o que seria essa harmonia nas relações de consumo? Em que situação, em que locais, atitudes, é isso que se refere essa determinação? Bom dia. Isso, bom dia. De uma forma geral, é dessa forma. Em março de 2023, foi expedida uma nota técnica pela Senacom para que houvesse os órgãos de proteção ao consumidor, os ministérios públicos se unissem para assinar esse protocolo de intenções para que haja uma questão de, como você bem falou, a harmonia nas relações de consumo. Seriam os órgãos de proteção ao consumidor se juntarem para evitar discriminação, evitar racismo nos estabelecimentos comerciais. Por exemplo, nessa reunião estiveram presentes o presidente da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, presidentes de sindicatos, representantes de supermercados, representantes de farmácia, de maneira que o consumidor que se dirige ao estabelecimento não sofra nenhum tipo de racismo, nenhum tipo de preconceito. A gente sabe que, infelizmente, é uma realidade no nosso país, então, essas medidas devem ser tomadas não só em relação aos âmbitos civis, ao âmbito criminal, mas também nas relações de consumo. Estimular, por exemplo, publicidade, os órgãos de proteção ao consumidor se juntarem para fazer campanhas em combate ao racismo, o Ministério Público. Inclusive, na própria reunião, eu sugeri que houvesse a inclusão de representantes desses órgãos de representatividade, né, de entidades de representatividade, para que também participasse. Então, são medidas a serem tomadas de uma forma geral, a partir de uma nota técnica da Senacom, de maneira que possa unir os órgãos de proteção ao consumidor, o Ministério Público e também as empresas, né, todo mundo da cadeia de consumo, não só a parte de proteção, não só as entidades públicas que protegem o consumidor, mas trazer essa consciência, né, aproveitando o mês da consciência negra, e a pretensão é que esse protocolo seja assinado no dia 20 de novembro, que é o dia que celebramos, o Dia da Consciência Negra, para que, a partir desse protocolo, a partir desse início, possam ser tomadas medidas no sentido de trazer a público essa conscientização para evitar, por exemplo, com cartazes, com publicidade, com treinamento de funcionários, para que a gente consiga extinguir esse tipo de conduta criminosa no âmbito civil, como também na relação de consumo. Então, a gente tenta harmonizar, trazer essa harmonia, trazer essa igualdade para o âmbito de relação de consumo também. Ô, Cíntia, eu vou colocar como tardiamente, né, esse tipo de ação, porque você vai no estabelecimento, você sofre ali uma situação, né, de racismo. Tem muita gente que ainda não sabe onde denunciar, quem procurar. Essa questão de campanhas, na sua opinião, deveria já acontecer há um bom tempo? A gente trabalha a conscientização, reforça no mês da consciência negra, mas campanhas, outdoors, publicidades, já é algo que poderia estar acontecendo, né? O trabalho com os funcionários também, até com a pessoa, né? Com o próprio consumidor. É um tema relevante, mas poderia já estar em andamento? Isso, com certeza. Até porque, infelizmente, a gente só se depara, a gente vê como vem em evidência esse assunto no mês de novembro, né, que é esse mês da consciência negra. Mas vem tarde, porém veio. Então, foi a partir da nota da Senacom, a gente vê que cada vez mais os órgãos de proteção ao consumidor, o Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor cada vez está mais unido. A gente tem ido, inclusive em dezembro, temos uma reunião com
a Senacom para comparecer. O PROCON Caruaru estará presente na reunião lá no Ministério da Justiça, para que essas relações de consumo não sejam só discutidas no âmbito regional, mas no âmbito nacional e em todos os temas. Essa questão não ser só lembrada no mês de novembro. Como eu falei, o protocolo foi assinado em março, né? O Ministério Público que tomou a iniciativa o Ministério Público de Pernambuco iniciar esse protocolo aqui no estado de Pernambuco. Cada Ministério Público ficou encarregado de seu estado. Então, fomos para essa reunião terça-feira, o último 7 de novembro, fomos para essa reunião e demos esse início. Tardio, sim, é tarde, é um pouco tarde para o que a gente vive, mas a gente vem buscando e com cada vez mais essa movimentação de cooperação entre os órgãos de proteção ao consumidor e com esse protocolo de intenções, inclusive incluindo empresas, né, a gente aí com grandes representantes de empresas, com associações, a gente vem buscando para que a gente consiga ter um resultado favorável, ter um resultado positivo para a gente apresentar à população e, infelizmente, eu acho que a gente não consegue extinguir esse tipo de conduta, mas vamos tentar minimizar e o PROCON Caruaru está empenhado em trazer isso, em cooperar com a Secretaria Nacional do Consumidor, posto que ela é do Sistema Nacional, então cada vez mais a gente vem buscando ser mais atuante e estamos fazendo isso. Que bom que Caruaru está envolvido em todos os cenários, setores, evoluindo, isso é muito bom, Cíntia. Reforça umas pessoas, o consumidor, né, numa situação como essa, lógico, tem polícia, né, tem toda outra questão, mas como o consumidor pode procurar o PROCON, né, numa situação, num estabelecimento que ele ali se sentiu realmente, passou por uma situação de racismo, e assinar esse protocolo. Qual o próximo passo? Inclusive, o racismo, às vezes, ele nem é tão explícito, né? Às vezes ele é institucional e foi debatido essa questão de ser os funcionários das empresas, né, que estão envolvidas, essas grandes, são empresas, grandes segmentos, supermercados, farmácias, estavam lá representando bares, restaurantes, entender que existe o racismo institucional. Então, há necessidade de se entender, de se ter essa consciência para que não haja prática. Muitas vezes eles falam, não é por maldade. Não é por maldade, mas é crime. Pode até ser que na cabeça, mas é crime. Então, esse protocolo de intenções inclui também esse tipo de treinamento, esse tipo de consciência em todos, não só para quem tem a pele mais escura, não só para quem é louro, que não, é para todo mundo, é um treinamento para são projetos, né, a partir da assinatura desse protocolo de intenções, está numa fase de debate, a reunião foi dia 7 de novembro, então ainda estamos em fase de debate, cada órgão apresentando suas sugestões, para que a intenção do Ministério Público é para que no dia 20 de novembro assine o protocolo de intenções, para que então comece a dar andamento às publicidades, às campanhas, para que então a gente possa, efetivamente iniciar esse trabalho de conscientização e de combate ao racismo nas relações de consumo. Então, os primeiros passos estão sendo dados, né? Cíntia, muito obrigada, viu? Cíntia Nunes, gerente-geral do PROCON Caruaru, pela participação. E a gente torce para que toda proposta que venha para combater o racismo, né? Não julgar o outro, descriminalizar o outro, possa ser combatido. Então, toda sugestão, toda ação, toda campanha que vier é válida. Bom, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço e qualquer coisa estamos à disposição. E lembrando que, caso o consumidor sinta qualquer tipo de racismo, pode acionar tanto as autoridades policiais, como também pode reportar ao Ministério Público, ao PROCON, porque são órgãos, são entidades responsáveis pela defesa do consumidor, da sociedade. Obrigada, Renata, eu volto com você. Ana e Cíntia, né? Vocês falaram aí sobre o racismo estrutural, como existe o machismo estrutural. Para quem não entende, é aquele tipo de atitude que discrimina e você nem sente, né? É tão comum no dia a dia, mas na verdade isso precisa ser combatido. Então, as pessoas precisam se policiar. Eu lembrei do caso da Luísa Sonza, né, que foi processada porque pediu um copo d'água. Tinha um monte de gente numa sala, não sei se foi numa pousada, alguma coisa assim, e ela pediu para uma mulher negra servir uma água para ela, né? Olhando assim, peraí, foi pedir um copo d'água? Não, mas tinha um monte de gente lá. Por que se dirigir a uma pessoa negra para pedir esse copo d'água, né? Porque na cabeça dela, automaticamente, né, as pessoas negras estão relacionadas a esse tipo de emprego, de doméstico, de serviços gerais, e não é assim.
tá? A mulher, uma advogada, processou, ganhou, tá? Então, é preciso as pessoas ficarem atentas, né? As pessoas ainda falam muito, mimimi, porque era assim. Gente, as coisas evoluem, tá? E a gente precisa pensar e conversar sobre isso. E aí, uma reunião como essa que vocês falaram agora aí tem tudo a ver. E é de extrema importância. Obrigada, meninas. 10 horas e 22 minutos.